Olá, tudo bem? Eu me chamo Ana Paula e vou compartilhar um pouco da minha história com você. Quando eu era bebê, a minha mãe fala que eu era uma criança muito saudável. Não tinha nenhum tipo de enfermidade, seguia uma vida normal, uma rotina normal de um bebê. Só que com 2 aninhos de idade, eu desenvolvi gastroenterite e precisei ficar internada por alguns dias no hospital. Nesse processo, eu precisei tomar muitos antibióticos e, com isso, baixou bastante a minha imunidade. Quando eu recebi alta e voltei à minha vida normal, à minha rotina, eu comecei a apresentar bronquite asmática com rinite alérgica. A minha bronquite asmática me levava várias vezes ao hospital para fazer procedimentos de nebulização e elas eram constantes, até que um dia o médico propôs aos meus pais que se mudassem, né, do bairro onde nós residíamos na tentativa de melhora. A bronquite realmente teve uma melhora considerável, ela ainda existia, porém não tinha mais aqueles episódios constantes de falta de ar. A rinite alérgica era algo comum, diário na minha vida, sempre com muita crise de espirros. É, Depois que eu fui crescendo, comecei a ter também infecções de garganta, com muita febre. Cheguei a ter uma otite que me deixou surda por uns 10 dias, isso já estava já adolescente. Eu sofria muito com a minha rinite alérgica e tive alguns quadros de falta de ar também na adolescência, não tão graves quanto na infância, mas tive. E durante um período eu passei por um tratamento com a dieta, com restrição de leite e derivados. Porém, na época, a médica não explicou, né, para minha mãe o motivo daquela dieta, por quanto tempo deveria fazer e a causa, né, para que fazer aquela dieta. Então, a minha mãe abandonou a dieta e eu passei a usar novamente esses alimentos. E com isso, eu comecei a desenvolver outras alergias que eu não tinha, isso já adulta, alergia a medicamentos e outras mais, como urticárias e várias alergias foram surgindo, aumentando então meu quadro alérgico. E quando eu comecei a estudar na faculdade, fazendo na universidade, eu passei também a trabalhar no mesmo período, né, no mesmo ano que eu ingressei para a faculdade, e com isso a minha rotina de vida mudou bastante. Até então, na minha infância, minha adolescência, eu fazia sempre muita atividade física, tomava sol, tinha uma alimentação mais regular e já sofria com esses quadros de alergia, de bronquite. E agora com a questão do trabalho exaustivo, noite sem dormir, alimentação irregular, eu passei a ter a minha saúde ainda mais debilitada. Eu me casei em 2006 e no casamento eu passei a desenvolver alguns probleminhas que até então eu não tinha. Comecei a apresentar cólicas no período menstrual e agora eu estava vivendo uma nova fase, passando por uma novidade, né? Porque além do casamento, que foi muito bom, eu estava morando em outro estado, longe da minha família, dos meus amigos, e aquilo me deixava muito triste. Eu ainda muito nova, eu ficava em casa, às vezes sozinha, e acostumada a uma rotina intensa, né? E eu continuei com a vida sedentária, e com isso a minha saúde foi só se agravando. Então, as minhas cólicas foram se intensificando. Eu procurei médicos especialistas na época para tentar descobrir a causa e foi visto então nos exames de ultrassonografia que eu estava com ovários policísticos. Mas uma coisa deixava a minha médica muito intrigada, porque aqueles cistos não eram cistos comuns. Ela começou a me perguntar como é que eu estava emocionalmente, fisicamente. Eu falei que eu tinha muita alergia, que eu estava ali naquele local, era tinha feito uma mudança recente, né? E eu estava sentindo muita falta da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus amigos. E estava passando por um processo de adaptação naquele novo lugar. E ela então me ensinou, me lembro muito bem, de que aquilo poderia estar relacionado ao aspecto emocional e à minha baixa de imunidade. Na época ela até prescreveu para mim um remédio que é usado para tratamento de pessoas com a imunidade baixa. Eu tinha muitos episódios de candidíase e tudo está relacionado à baixa do sistema imunológico.
Eu fiz o tratamento com ela, mas eu precisei mudar mais uma vez devido ao trabalho do meu esposo e tive que mudar de médico com isso. As cólicas elas continuaram persistindo, aqueles cistos eles não desapareciam e eles foram crescendo cada vez mais, até que em 2010 eu tive uma hemorragia. A hemorragia ela foi por consequência de um cisto que estourou, né? Ela andou muito intensa. E quando eu fui ao médico procurar saber a causa daquela dor, né? Porque até então eu não sabia o que era. Eu sabia que eu tinha cistos, mas nunca tinha acontecido aquilo. E eu lembro que uma semana antes de acontecer aquela hemorragia, eu tinha ido ao médico no hospital, no pronto-socorro, e ele mandou que eu voltasse para casa, ignorando a minha dor, não fez nenhum exame, era um hospital particular. O médico simplesmente disse que eu estava com problemas emocionais, que aquela dor não era nada, que era coisa da minha cabeça. Dessa forma ele falou para mim e eu voltei para casa e passei aquela semana inteira sentindo aquela dor até chegar a este ponto. Quando então foi identificada a hemorragia, eu fui internada e submetida a uma cirurgia de emergência. Na cirurgia, o médico retirou uma amostra, né, daquele ovário, da verdade, daquilo que estava coberto, né, cobrindo o ovário, aquele cisto, e mandou para a biópsia. A biópsia teve o retorno dizendo de que não tinha nada, que não era nada, deu negativo para endometriose, e com isso eu comecei a ficar preocupada, porque estava continuando aquele quadro. Isso foi em 2010, quando foi em 2011, eu operei em julho de 2010, eu nunca vou esquecer, foi no dia do meu aniversário. Em 2011 eu procurei um outro especialista e comecei a tentar descobrir o que estava acontecendo comigo até então. E ele falou para mim, né, suspeitando que eu estava com endometriose devido ao meu quadro de dores e devido ao episódio daquele sangramento que eu tive do ovário. Porém, ele não fazia a cirurgia de videolaparoscopia que ele havia indicado e me recomendou fazer com um amigo dele na época. Eu marquei a cirurgia, tudo direitinho. Quando foi no dia do procedimento, deu tudo certo. No dia seguinte, o médico foi ao quarto para me ver como eu estava. E eu perguntei, doutor, o que aconteceu? O que o senhor viu lá? É endometriose? Ele falou que não. E ele usou essa linguagem que eu vou falar para vocês aqui agora. Ele falou que tinha uma melequinha marrom e que ele tinha feito apenas o seguinte: ele tinha aspirado, sugou aquela melequinha marrom, segundo ele, e limpou em volta daquilo que tinha escorrido na hora que ele estourou lá o cisto, né, segundo ele, e que não tinha nada. Não mandou para biópsia, não fez absolutamente nada. Eu passei por uma cirurgia em que foi feito um procedimento que era para ser uma investigação e o médico procedeu dessa forma. Eu fiquei muito triste com aquilo, né? Porque toda cirurgia envolve risco, nós passamos por um processo de fragilidade e assim por diante. E voltei para casa muito triste com aquela situação e agora investigando a causa daqueles sangramentos, né? E depois dali eu passei a ter várias hemorragias, vários episódios dessas dores seguidas de hemorragia. Eu tenho vários exames que eu fiz e todas as vezes que foi investigado, sempre apontava em algum momento, seja o médico responsável em fazer a ultrassonografia ou a própria ginecologia suspeitava da endometriose. Até então eu fiquei com aquilo na minha mente de que eu estava com endometriose, mas eu precisava encontrar um médico para que me ajudasse a fazer o tratamento, porque eu não sabia nem mesmo o que era. Na época eu não tinha essa facilidade que nós temos hoje da internet, das mídias, para encontrar respostas para as coisas que nós queremos. E eu comecei a procurar por médicos. Uma médica que eu ia na época falou da possibilidade que realmente fosse uma endometriose. Ela me indicou um médico que na época era o melhor do estado. Eu procurei esse médico, ele olhou para os meus exames. Na época eu estava tentando engravidar e não conseguia, estava sempre tendo esses episódios de cistos hemorrágicos, né, vamos dizer assim, que era o que dava no relatório da ultrassonografia. E que
A minha solução seria pagar 14 mil reais para ele, que ele resolveria meu problema, porque meu esposo havia sido diagnosticado também com um problema que atrapalhava a engravidar, que era varicocele bilateral. E eu fiquei muito triste, saí dali, chorei muito, passei por alguns episódios difíceis, com agora estresse emocional devido à minha situação de não poder ter filho e aquela dor, aquele sofrimento que eu não sabia de fato o que era. Os médicos negavam que fosse a endometriose e eu sempre tendo aqueles episódios de hemorragia, com aquela dor intensa. É uma dor que as contrações que eu tive, né, que posterior eu depois engravidei, não eram diferentes, assim, a intensidade da dor. E então eu procurei vários médicos, procurei um outro especialista depois desse que era o melhor do estado, né? O melhor do estado. E ele disse para mim que não era endometriose. Eu fui por conta própria com meu esposo, após essa suspeita da minha médica, eu falei com ela que o médico disse que não era, ela falou, não, mas os exames mostram que é um endometrioma, esse era o nome certo daqueles cistos. E ela disse para mim que eu deveria continuar buscando um especialista, que ela não teria como me ajudar porque ela não era especialista. E eu fui um outro e disse para mim que se fosse endometriose, ele saberia dizer para mim. E eu pedi para ele, mas doutor, não seria viável que eu fizesse uma ressonância magnética para poder ter um exame mais detalhado? Ele olhou para mim e disse não, que ele era experiente e ele usou uma expressão bem chula, dizendo que se fosse endometriose, ele saberia que endometriose era como merda. Ele usou esse termo comigo. E mais uma vez eu saí dali chorando, muito triste, que aquilo estava me consumindo, me fazendo muito mal. E eu passei por um período muito difícil. Eu estava trabalhando na época de uma forma bem assim, intensa, e com aquele problema todo emocional, aquilo foi acarretando em mais problemas para minha saúde. Eu passei a ter um estresse muito grande, emocional e físico. Passei dias sem dormir, tive que procurar uma especialista para cuidar da minha saúde emocional também. E ela me ajudou bastante. Por 3 meses eu fiz um tratamento que eu consegui voltar a descansar, dormir, me sentir melhor. Me mudei, né, para uma cidade onde me ajudou bastante em termos de tranquilidade. Eu já não estava trabalhando, aquilo me deixou com uma melhor qualidade nas noites para dormir, porque no trabalho às vezes eu precisava ficar até tarde ou até mesmo sem dormir direito para poder executar as minhas obrigações do trabalho. Eu levava o trabalho para casa, né? Eu sou pedagoga, isso é muito comum na vida do professor. E o que aconteceu é que nessa nova cidade eu encarei a tentativa de engravidar, de suspender os anticoncepcionais que eu precisava tomar, mas mesmo assim tinha esses cistos. E eu suspendi, sabendo de que eu iria ter que enfrentar dores constantes. E foi o que aconteceu durante 1 ano e 4 meses, com muita dor, vômito, sintomas como se fosse infecção, e sempre dava negativo nos exames, qualquer eventualidade de alguma infecção, algum quadro característico. Em 2016 eu tive o meu filho, e por incrível que pareça, durante o pré-natal foi feito então o diagnóstico, né, que eu tanto esperei durante todo aquele tempo, dizendo que eu tinha endometriose, que eu estava gestante e com endometriose. Tudo bem, passei a gestação. No momento do parto eu fui para ter normal, era um sonho, eu achava que seria algo muito bom para mim. E quando eu cheguei no hospital, que o meu médico olhou para mim, fez o exame, e olhou para mim e falou: Paula, você não vai aguentar, você tem certeza? Você não quer fazer a cesárea? E na hora vocês podem ouvir e falar assim: nossa, mas o médico te propôs mudar a sua opinião para ter o seu parto? Sim, parece estranho, mas eu hoje digo que, e na época eu vi ali a mão de Deus na minha vida. Quando eu aceitei a proposta dele, conversei com meu esposo, fui para o centro cirúrgico, que ele foi abrir para tirar o meu filho, eu estava com aderências na parte pélvica, praticamente em tudo. Estava tudo colado. Isso mesmo que você ouviu, estava tudo colado. A minha gestação ocorreu, o meu parto, meu bebê, graças a Deus, nasceu saudável, eu fiquei bem. Foi um parto um pouco mais demorado que o normal devido às aderências, mas tudo correu bem. Fui para casa depois de um período, e precisou ficar internado, e amamentei por 2 anos.
foi o melhor período que eu passei na minha vida depois que eu passei a ter aquelas cólicas, porque elas não existiam naquele período de amamentação. Mas com 1 ano e 8 meses, eu comecei a ter aquelas cólicas mais fracas de novo. E eu estava vivendo novamente um período de estresse muito grande, porque eu estava morando em um outro estado, tinha me mudado novamente, e perdendo noites com o bebezinho, né, sem dormir, para cuidar dele e tudo mais. E eu comecei a ficar fragilizada novamente, sem fazer atividade física, com aquela questão da irregularidade na alimentação. E eu fiquei muito fragilizada. Quando foi o ano passado, eu me mudei, né, em 2019, para a cidade onde eu resido agora. E aqui eu encontrei alguns especialistas em endometriose. E ao entrar em contato com eles, eles me passaram de que eu precisava fazer uma cirurgia. Nesse processo, eu estava sentindo muita dor e eu comecei a fazer exercício físico e a tomar alguns chás, unha de gato, chia amarelo, usando algumas cápsulas e alguns outros recursos que eu sentia uma melhora significativa. Eu sentia que eu estava melhorando daquelas dores, com exceto de uma dor que eu tinha irradiada, que eu sentia dor até o joelho. E foi feita a cirurgia. Por que eu optei pela cirurgia? Porque no meu exame de ultrassom abdominal constava de que eu estava com uma aderência enorme, e uma dilatação no meu rim esquerdo. Na verdade, não a aderência, né? A aderência foi vista na cirurgia, mas eu estava com uma dilatação muito acentuada no meu rim esquerdo e com isso eu precisava fazer uma cirurgia o mais rápido. E eu aceitei fazer a cirurgia, foi feita toda uma limpeza e na cirurgia verificou que eu não sentia nada, absolutamente nada nesse rim. Eu não sentia nada. Eu precisei tirar o ovário esquerdo, foi feita a limpeza no ureter. Graças a Deus, meu rim voltou ao tamanho normal depois da cirurgia. O meu ureter direito também já estava um pouco comprometido. Fiquei com catéter duplo J durante 2 meses praticamente. Tive que tirar uma parte do meu intestino, porque estava com aderência com foco de endometriose. E aquela dor que eu sentia na minha perna não era nervo ciático, nada do que eu pensava anteriormente, mas eram os focos que estavam com aderência daquele lado, que o médico disse que quando olhou parecia que era uma coisa só, estava tudo colado. Por isso eu sentia aquela dor. E eu percebi que com o uso do chás, a mudança no meu estilo de vida, aquilo ajudou bastante. Eu cheguei a ficar sem dor nenhuma, mesmo sem usar anticoncepcional. Eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a fazer exercício e eu percebi que eu precisava mudar o meu estilo de vida, a minha rotina. E que agora, depois de muita pesquisa, de muita busca, de muita avaliação do meu eu, né, do meu corpo, daquilo que eu sentia, uma coisa que eu percebi é que todas as vezes que eu passava por um momento estressor, de estresse, eu sentia aquelas dores se intensificarem mais, né? A minha imunidade ela baixava com isso e eu ficava muito fragilizada. E quando eu mudava a minha rotina, meu estilo de vida, dormia bem, tomava sol, me alimentava de uma forma mais adequada, eu passava a ter melhor daqueles sintomas. E com isso eu comecei a pesquisar e me aprofundar em buscar uma solução para aquilo que me foi negado muitas vezes. Eu já perguntei aos médicos por que as mulheres têm endometriose. E eles falavam sempre a mesma coisa, que as causas são muitas e que no seu caso seria hereditária, porque eu tenho algumas tias que têm. Mas eu sempre soube que nós não somos reféns da doença dos nossos pais, da nossa família. Nós temos gatilhos que nos levam a desenvolver essas doenças. E eu comecei a pesquisar e descobri a causa da minha doença e descobri algo muito mais interessante, que é a cura. E por isso eu desenvolvi em mim agora alguns testes, né? E eu vi que realmente eles funcionaram, até mesmo no período de tratamento com a Zoladex que eu usei no pós-cirúrgico. E quando eu descobri que o que estava fazendo isso para mim, eu resolvi compartilhar com outras mulheres. E o mais interessante é que não só para a endometriose, mas para muitas outras doenças crônicas, a causa ela pode ser a mesma. E por isso nós estamos aqui para poder te ajudar. E eu gostaria que você pudesse compartilhar essa história
mas acima de tudo, compartilhar que todas nós temos o direito de ter a nossa saúde. Um beijo para você, que Deus lhe abençoe.